Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a leitura do poema Brasil, de Oswald de Andrade. Vamos lá? Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou pro Guarani da Mata Virgem: Sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teretê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe a onça resmungava, uá, O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus, Caim, babá, cum. E fizeram o carnaval. Legal, né? E bem, e o humor está bastante presente aí nesse poema de Oswald de Andrade. Pessoal, vocês devem ter estranhado o título do poema com letra minúscula, não é verdade? Mas e pode, professora? Pode sim. Com um projeto modernista, pode sim. Uma das características de Oswald de Andrade é a irreverência. E essa irreverência consta também no título do poema, né, com letra minúscula. Segundo alguns estudiosos, Oswald de Andrade escreveu todos os seus poemas com letra minúscula, ok? Então, nós temos aí, gente, essa primeira questão do título, tá? E temos aí que vocês vão observar a forma do poema, que ele traz, na questão dos versos, ele traz versos brancos, tá? E versos livres. Tá? O que são versos brancos, professora? Os versos brancos são os versos soltos, são aqueles versos que não apresentam rimas. Você pode observar que não há rima entre os versos, não é? E versos livres são os versos irregulares, aqueles versos que não seguem a métrica tradicional. Mas nem por isso o poema deixou de ter musicalidade, os versos deixaram de ter ritmo, como vocês observaram, ok? E agora, vamos fazer uma leitura, uma análise do poema, né? Uma análise linguística. Então, vamos lá. Primeiro, pelo nome Brasil. Quando nós falamos de Brasil, tá? O título já desperta no leitor a ideia de que o poema vai trazer alguma coisa, alguma informação sobre o nosso país, não é verdade? Mas o que exatamente? Só vamos saber o que é quando lermos o poema. Então, vamos lá, vamos relacionar o primeiro verso. No primeiro verso, ele diz assim, o Zé Pereira chegou de caravela. Olha, a palavra caravela se refere a embarcações, não é verdade? E é um termo que foi bastante utilizado em que época? Na época do descobrimento do Brasil. Opa, Brasil, caravela, aí vem no leitor aquela ideia. Vai falar sobre o descobrimento do Brasil, mas falar o quê? A gente vai ver no decorrer dos versos. Então, eu tenho, Zé Pereira chegou de caravela. Já sei que caravela remete Brasil, caravela remete ao descobrimento do Brasil. E quem seria o Zé Pereira? Ora, vamos fazer as inferências. Quem chegou aqui no Brasil de caravela? O português. Então, Zé Pereira remete a português. Aí, nessa primeira voz, nós temos a voz de quem? A voz do eu poético, do eu lírico, né? A voz que fala no poema é a voz do eu lírico ou poético. Então, temos, o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Nesses dois versos, nós temos a voz do eu lírico. No terceiro verso, nós temos, sois cristão? Observe que tem um travessão aí. Esse travessão indica a fala. A fala de quem? Do Zé Pereira, não é verdade? Aí vamos logo organizando aqui. Então, temos Brasil, quem é Zé Pereira? É o português, o Guarani da Mata Virgem, o índio. Não é? Aí, no quarto verso, nós temos, não,
Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teretê, tetê, quizá, quizá, Nós temos no quarto e quinto verso a fala, a voz de quem? Do índio, não é verdade? E temos de novo o travessão, indicando aí a fala do índio. Lembrando a vocês que o travessão é típico de quê? Da linguagem em prosa, né? Do texto narrativo em prosa. Mas é proposta do modernista trazer a linguagem em prosa, característica de linguagem em prosa para os textos, para os poemas, ok? Então, tudo dentro da proposta do modernismo, certo? Então, temos a linguagem coloquial aí na fala do eu lírico, quando ele diz, e perguntou pro. Né? Então, perguntou, na linguagem padrão seria perguntou. Pro é uma redução fonética, e nós já sabemos que toda redução fonética é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, tá? Temos aí a linguagem coloquial, também conhecida como linguagem popular, que é proposta do nosso modernista também, trazer a linguagem do povo para dentro do poema, ok? Então, temos aí, na voz do índio, no quarto verso, quando ele diz, não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Observe que aí nós temos uma intertextualidade. Mas por que, professor? Deixa eu pegar logo uma canetinha aqui, tá? Para nós fazermos. Quando ele traz aqui, ó, ele troca o fonema morte, o M, o som consonantal, ele coloca o M ao lugar do N. Como assim? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, é um intertexto de um verso de Gonçalves Dias, de Juca Pirama, em que diz, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. O que é que o autor fez aí? Ele trocou esse fonema M pelo N, e com essa troca, ele inverteu o sentido do poema fonte, do poema de Gonçalves Dias, trazendo uma crítica, tá, gente? Então, essa crítica, ela se baseia justamente, procura, né, mostrar, sugerir a destruição e a morte do índio trazidas pelo colonizador. Né? Então, temos aí o tom irônico e crítico em relação ao nacionalismo ufanista do romantismo. Lembre-se, essa intertextualidade é uma paródia porque inverte o sentido do texto-fonte, ok? Na próxima fala, nós temos teretê, tetê, quizá, quizá, quecê. Isso aí é o autor buscou simbolizar a fala do índio, né? E me lembra a música de Ivete, né? Não sei se vocês já ouviram ou se lembram dessa música, é uma musiquinha que foi bastante cantada no carnaval, tá? Claro, né? Ivete vem depois de Oswald, né, gente? Então, vejam aí o ritmo que é dado nesses versos, né? Não tem vírgula, nada, só tem a interjeição lá no final. E ele traz uma musicalidade. Aí, no próximo verso, nós temos, lá longe, a onça resmungava, o U, o A, o U. Aqui, pessoal, nós temos uma figura de linguagem chamada onomatopeia, que é aquela figura de linguagem que procura imitar o som, né? de animais, de objetos, de coisas, tá? O negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu. Aí já temos a voz de quem? Do nosso amigo eu lírico, né? O eu poético, né?
Sim, pela graça de Deus. Observe de novo aqui o travessão. Desculpa aí, eu saí borrando tudo. Observe aqui o travessão, não é? Que é uma característica do texto narrativo em prosa. De novo, temos o travessão aqui várias vezes, não é? Indicando que a fala das personagens, certo? E, como eu já disse a vocês, é uma característica do texto em prosa, né? Narrativo, tá? O uso do travessão, mas que está dentro da proposta dos nossos modernistas, principalmente da primeira fase, tá? Então, aí vem, sim, pela graça de Deus. De quem é essa voz? É a voz do negro, né? Aí ele vem imitando de novo a voz do negro. Caém, babá, cum. E fizeram o carnaval. Observe que nós temos aí a mistura de tudo, né? Mistura de raças, mistura de línguas, mistura de religiões, não é verdade? Então, temos aí uma salada, né? Vamos assim dizer. Onde o poeta, ele traz esse tom irônico e crítico. Temos aí a ironia e o humor também, que é uma característica do nosso poeta Oswald de Andrade. Só lembrando a vocês que Oswald não escreveu somente poemas não, tá, gente? Ele escreveu vários outros tipos de gêneros textuais. Tá certo? Vocês fizeram uma pesquisa que eu solicitei e devem ter visto isso, tá? Então, nós temos aí a falta de pontuação em alguns versos. Veja que ele coloca a pontuação em alguns versos e em outros não. Como, professora, por exemplo, deixa eu pegar a canetinha de novo. Aqui, ó, lá longe a onça resmungava, aqui ele não colocou, foi de propósito para dar musicalidade, né? Aliás, a pontuação e a falta dela é um recurso estilístico dos nossos poetas, né? Modernistas. Então, eu tenho aqui, tomou a palavra e respondeu. Eu tenho aqui, ó, aqui faltou 2 pontos. Mas será que é porque o poeta não sabe? Não sabe pontuar? Claro que não, né, gente? É intencional. Sim, pela graça de Deus, aqui poderia ter uma interjeição e aqui faltou um ponto final. É claro, como eu já disse a vocês, tudo isso é intencional, ok? Então, é muito gostoso ler os poemas dos nossos modernistas, né? E Oswald, ele produziu vários poemas piadas, né? E traz uma irreverência bastante forte, porque ele foi um dos primeiros a trazer as ideias das vanguardas europeias para o Brasil, ok? Então, gente, até logo e espero que vocês tenham entendido e gostado da aula, ok? Ah, eu ia esquecendo, né? Toda essa mistura aí de raças, de cultura, né? É a formação étnica, é a nossa formação étnica brasileira. Claro que ele traz essa formação, junto com ela, a ironia, o humor e a crítica. E os sons e ritmos nos versos 4, 5 e 6 sugerem o carnaval, como eu já disse a vocês. Para Oswald, gente, no Brasil, os aspectos raciais, culturais, linguísticos e religiosos consistem em um grande carnaval, ok? E vocês irão ver isso também com o nosso amigo Mário de Andrade, né? Com um texto dele, Macunaíma, que é bastante interessante também, que vamos estudar, ok? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!